Pessoal, neste vídeo vamos falar do primeiro exemplo, tá? Nós estamos falando do alfa de Jensen junto com a teoria do CAPM, né? E determinar quando que um ativo está super, que seria caro, ou subavaliado, tá? Nós estamos considerando as informações da MRVE, que é um ativo que a gente analisou em aula anterior, determinamos o esperado de retorno, o beta, também determinamos o retorno de mercado e estamos trabalhando com dados mensais, tá? Para os quais estamos utilizando a taxa Selic mensal, tá? E o exercício nos pede o seguinte: determinar o valor do alfa de Jensen e responder se o ativo supera a expectativa, tá? Ou seja, está barato, né? Quando a gente fala que um ativo está barato, compensa investir, ou em caso de inclusão de ativos dentro de uma carteira de investimento, a resposta seria positiva, tá? Além disso, nos pede o seguinte: caso exista uma mudança do beta, nesse caso, de um beta já superior, né, que o beta inicial é de 1,3797 e um beta de 1,9, nos pergunta o exercício se o ativo está super ou subavaliado, tá? Vamos calcular aqui o alfa de Jensen e determinar qual que é o valor da mesma para saber a diferença, tá, entre o retorno real do ativo em relação ao retorno exigido. Então nós temos aqui o retorno real do ativo subtraído a taxa livre de risco multiplicado pelo beta 1,3797 vezes o retorno de mercado subtraído aqui a taxa livre de risco, né? Taxa livre de risco mensal. Resolvendo aqui esta equação, nós encontramos um valor que eu já calculei aqui, 1,1845%, tá? Esse daqui é o alfa de Jensen, tá? Que está mostrando o retorno em excesso que o ativo está tendo em relação ao exigido, tá? O exigido é calculado pelo CAPM, tá? Então, graficamente, o que nós temos? Vamos retomar aqui um pouco do que a gente já falou na aula anterior, tá? Quando analisamos o CAPM, então, o gráfico da linha do mercado de títulos. Então, nós relacionamos aqui o risco do sistema e aqui nós temos o esperado de retorno, tá? Aqui nós temos a linha de mercado de títulos, que seria igual a SML, tá? Em inglês. Então, aqui nos fala o seguinte: para um determinado beta da MRVE, vamos considerar um beta de 1,3797, quanto que esse ativo ele está remunerando no equilíbrio, tá? No equilíbrio determinamos pelo modelo CAPM na aula anterior, tá? Que ele estaria remunerando, ou deveria remunerar 3,4482%. Estou colocando aqui com 4 decimais, gente, para ter uma melhor precisão nos resultados, tá? Então, e quanto que ele está remunerando na realidade, tá? A remuneração real é de 4,6327%, tá?
Esse é o que está remunerando. Aqui eu estou sinalizando em verde. Tá? Essa diferença da remuneração real em relação ao equilíbrio, ou exigido, é o alfa de Jensen. Esse é o valor daqui, de 1,1845. Tá? Esse daqui é a diferença. Então, para esse nível de risco de 1,3797, o ativo, ela está barata, certo? Porque para um determinado nível de risco de 1,3797, ele está tendo um retorno em excesso de 1,1845, tá? Que seria o indicador de Jensen, tá? De 1,1845. Está remunerando acima, né? Acima do equilíbrio. Tá? Esse daqui representa o equilíbrio, tá? O equilíbrio. Então, agora o exercício nos pede o seguinte: o que aconteceria se o nível de risco sistêmico passa a ser 1,9, tá? Para o qual nós temos que calcular qual que vai ser o retorno exigido do ativo, tá? Para esse nível de risco sistêmico, tá? Nós temos aqui a taxa livre de risco mais o novo beta de 1,9 multiplicado o prêmio, né? Essa parte daqui, o prêmio. Tá? Aqui nós temos um esperado de retorno que vai ser igual, sabe, eu calculei aqui o valor, 468,63%. Então, o que acontece? Dado uma mudança do risco sistêmico de 1,37 para 1,9, tá? A exigência de retorno do ativo vai ser igual a 468,63%, tá? Então, vou colocar aqui o beta de 1,9. A exigência de retorno desse ativo vai ser, vou colocar aqui um pouco mais no canto para que o exercício faça sentido, tá? Aqui a exigência do equilíbrio vai ser superior ao retorno que o ativo está apresentando. 468,63% vai estar por aqui, tá? Então, caso o ativo apresente um risco de 1,9, tá? A exigência de retorno vai ser de 468,63%, superior ao retorno real que o ativo está apresentando. Então, para o nível de risco de 1,9, já o ativo não estaria barato, tá? O ativo estaria caro, né? Neste caso aqui, o ativo estaria caro, tá? Ou super avaliado, tá? Então, gente, o que o alfa de Jensen está me mostrando esse retorno em excesso, tá? Aqui nós determinamos o alfa de Jensen, mas caso acontecer uma mudança do beta, tá? Já o ativo ele não estaria barato, estaria caro, né? Porque estaria remunerando, tá? Uma taxa inferior, tá? Ao exigido, tá?